Olá, sejam bem-vindos a mais um Sigma Cast. Hoje a gente está aqui para falar sobre um assunto fantástico, que é um assunto que todas as famílias que têm uma criança já passou ou está passando, eu estou passando. Então, e a gente está com uma pessoa assim, especialista, coordenadora do segmento da educação infantil e anos iniciais aqui no Sigma, que é a Aline Brito. Seja bem-vinda, Aline. Muito obrigada, Camila. É um prazer estar aqui hoje e falar sobre infância, sobre criança, sobre família nervosa. É sempre um prazer para mim conversar com as famílias. Muito bom, muito bom. E aí, a gente trouxe esse tema da socialização, que eu acho que é um tema muito rico e é um tema que a gente tem muitas dúvidas. As famílias têm muitas dúvidas, têm muitos medos, né? Tem medo de conflito, tem medo de frustração, tem muito medo de causar traumas aqui nesse processo mesmo, né? E quando a gente fala em socialização, muita gente pensa que é brincar. E o que que você me diz sobre isso? E é simples, assim, né? O senso comum vem muito que a socialização é esse movimento da brincadeira, é do conversar com o colega, mas a socialização ela é muito maior que isso, assim. Ela é o processo que a criança aprende a viver. E ela não está aprendendo a viver depois, ela está vivendo agora. Então, todo esse contato, toda essa interação é para que a socialização das crianças aconteça de uma maneira muito significativa e que ela aprenda a integrar a sociedade como ser humano que ela é. E a gente pode falar que a socialização é onde a gente constrói a nossa identidade? É base também dessa construção? Ela é muito disso, porque é com o outro que a criança se percebe. Né? Quando a criança aprende a falar, ela aprende a interagir, ela vai olhando para o comportamento do outro. Ela vai olhando e entendendo como que funciona esse processo de conviver. Quem é o outro, quem é ela, em qual ambiente ela pertence. Então, a socialização passa muito por esse movimento de construção de quem eu sou, construção do ser, sim. Muito bom. Agora tem uma coisa que sempre as pessoas falam muito, que é assim, às vezes a criança nasce sem em um ambiente que não tem tantas outras crianças assim. E aí, quando vai para a escola, se depara com uma situação completamente diferente. Tem uma perda realmente significativa nessa coisa da interação social, as crianças que convivem menos com outras crianças, da idade dela principalmente? É até menos desafiador para a criança conviver num espaço sem outras crianças. Porque pensa, eu sou filha única, então eu tô na minha casa, se eu quero minha boneca, meu pai me dá. Se eu quero ir brincar lá embaixo, minha mãe me leva. E não gera muito conflito, o que não gera muita aprendizagem. Por isso que o processo até de adaptação escolar, que é um tema que foi trazido aqui, ele é um pouco mais difícil para as crianças pequenas, porque elas estão acostumadas naquele espaço seguro de dois adultos ou de dois adultos e mais algumas crianças ali. E de repente ela se depara na escola com um monte de criança da idade dela, que ela vai ter que dividir espaço, que ela vai ter que ir para o parque, mas agora acaba. Então, assim, esse processo de socialização ele é importante até para a criança entenda a sociedade e passe por esse movimento de frustração, de conflito, porque são questões que geram aprendizagem nas crianças. Isso é tão legal. Recentemente eu li um livro chamado O Animal Social. Não vou lembrar o nome do autor, mas ele trazia muito disso, né? Que a gente nasceu para ser social. E aí uma pergunta que eu queria fazer para você era, sim, a gente nasceu para ser social, mas essa socialização, ela de fato é aprendida ou não? Bom, e aí eu vou te trazer, você trouxe um livro, eu vou te trazer outro, que é O Cérebro da Criança. Ai, maravilhoso. Esse eu já li também. A gente biologicamente é feito para se conectar, para criar vínculo. Então, o nosso cérebro está pronto para gerar conexão, para gerar vínculo com outras pessoas. Quando a criança nasce, a primeira coisa que ela faz é procurar o olhar da família, o olhar da mãe, o olhar do pai. Depois passa pelo toque, a própria amamentação. Então, ela está sempre na busca do outro. Mas é fato que é mais fácil perceber a socialização ali a partir dos 2 anos, que é onde a criança começa a construir frases, a se direcionar diretamente para as pessoas, a apontar. Então, ali parece que a criança está socializando, mas não. Desde o momento que ela nasce, ela já está buscando essa socialização. Cara, isso é muito legal que você falou, Aline, mas tem uma coisa assim, esse momento inicial da vida da criança, ela tá interagindo muito mais com a família. Ela tá ali, né, com mãe, com pai, com as pessoas que são mais próximas e tal. Mas a gente percebe que parece que tem uma chavinha assim, que vira que a criança começa a querer brincar com outras crianças. Eu não sei como é que acontece isso dentro do movimento de creche, por exemplo, que não é o nosso caso dentro do Sigma.
Mas eu vejo que parece que 2 anos vira uma chavinha, assim, e a criança fica mais preparada para poder brincar com outras crianças. Isso é mesmo real? É real porque a escola traz essa rotina previsível para elas. Tudo começa a ter início, meio e fim, e todas as crianças estão fazendo a mesma coisa a todo tempo. Então, quando a gente se conecta com o outro, mas tem uma fase muito importante, até que é a da imitação. Então, e a gente vai fazendo isso, a gente vai sendo moldado pelo comportamento. Então, eles entram na escola, às vezes as famílias falam, não, mas em casa ele não aceita terminar nada. Em casa, para ele sentar é muito difícil. Em casa, ele não come isso daqui que ele está comendo na escola. Mas esse comportamento, ele acaba sendo moldado ali nessa outra comunidade que agora ele está pertencendo. Então, a primeira comunidade da gente, que é a nossa comunidade familiar, as coisas acontecem de uma outra maneira. Mas chega na escola, com aquelas outras 14 crianças que eu tenho que socializar, isso muda. E cada uma vai vindo de um jeito diferente. E as crianças começam a se perceber e entender o que ela quer fazer, como quem ela quer se parecer. Essa coisa da imitação, ela tem, tipo, criança olha mais para quem é mais velho que ela, ou não? Não tem padrão? Tem uma questão de identificação, e aí passa também pela personalidade. Se eu sou uma criança mais reservada, às vezes a gente busca aquilo que a gente não tem, né? Então, se eu sou uma criança mais reservada, às vezes vejo aquele outro que está aparecendo, que está se comunicando, e geralmente é uma criança mais velha, eu quero fazer aquilo que ela está fazendo. Porque é um jeito também, acaba sendo um jeito de se conectar também. Mas a imitação, ela é, inclusive, um dos processos de aprendizagem, assim. Que elas estão determinando aquilo que elas querem ser e aquilo que elas não querem também. Tá Nem vendo? tudo elas imitam. Eu aprendo o tempo todo. Por que eu te fiz essa pergunta? Que estava 100% fora do script. Mas por quê? A Ana Mel, que eu já falei dela aqui algumas vezes, eu tenho um sobrinho que é 1 ano e pouco mais velho do que ela. Cara, ela copia tudo que o Gustavo faz. Tudo, tudo, tudo. Assim, tipo, ela vai, o Gustavo pulou, ela quer pular, ele botou a roupa do Homem-Aranha, ela quer também, ele tá com um caminhão, ela quer também. Então, assim, mas é desde sempre, assim, desde ela muito pequenininha. E é só com o Gustavo. Não é com outra criança. E assim, ela fala muito bem o que ela quer, ela se posiciona, mas se o Gustavo mudar a brincadeira, ela vai no ritmo dele. E aí, por isso que eu fiquei curiosa se era realmente da idade, se é uma coisa que ela fica aspirando ser como ele. Mas é isso, né? E ele é muito desenvolto de... como é que é, gente, essa parte motora? Essa habilidade corporal. Ele é muito habilidoso. Então, ela fica o tempo inteiro buscando fazer as mesmas coisas que ele. Agora, e é engraçado o que você trouxe, tem a questão da afinidade, de ver como ídolo, né? Às vezes, muitos irmãos mais velhos são os ídolos dos irmãos mais novos. Mas você vê esse movimento acontecendo também quando uma criança acaba de ter um irmão mais novo. E essa criança já sabe andar, já sabe falar, não usa mais fralda, mas, de repente, ela começa a chorar. Eu quero usar fralda também para dormir. Então, tem uma duplicidade aí, sabe? Assim, tem um jeito de... Eu quero ser igual, mas o jeito de se sentir pertencente e querer aparecer também, olha, eu tô aqui também. Talvez seja o cerne aí desse movimento de imitar alguém, enfim. Muito bom, muito bom. E essa coisa do irmão... certamente tem muita coisa. Eu tive uma diferença muito grande para minha irmã. Minha irmã tem 7 anos, eu tenho vários irmãos, mas a irmã que foi criada comigo tem 7 anos de diferença. Então, toda vez que ela era assim, tipo, a Déia é a criancinha. Ela sempre vai ser a criancinha. Então, quando eu saí de uma idade para outra, aí ela botava o dedo, assim, tipo, você tá namorando no ônibus da escola, eu vou contar pra minha mãe. Aí depois ela já estava em outra fase, eu já estava em fases muito diferentes. Então, eu não tive a oportunidade de socializar muito com ela. Mas eu era muito crítica com ela. Sou até hoje. Coitada. Sou até hoje. Mas eu socializava muito com o meu outro irmão, que é um irmão de criação, que a gente tinha muito a mesma idade. E talvez eu tivesse o mesmo comportamento que a Ana Mel teve. Tá tendo com o Gustavo, porque o Danilo era muito habilidoso, sabia fazer tudo, então eu ia muito na onda dele, até um dia que minha mãe falou assim, para de apanhar do Danilo, porque eu apanhava muito dele, porque ele era muito astuto, enfim, né, mas foi isso, e hoje eu lembro de coisas, por exemplo, momentos de que o Danilo me ensinou muita coisa. Então, aprender a manusear, fazer coisas, desenvolver, subir em árvore, pular de cobra, que a gente ficava ali num ambiente que tinha muitas coisas, Danilo que me ensinou. Então, tem um pouco disso, né? Tem um pouco disso.
E tem muito isso, até quando o pai chega na escola e ele tá conhecendo e ele tá querendo entender como que vai ser, e a gente vai falar sobre essa criança mais nova. Quando ela tem um irmão mais velho, as famílias geralmente já trazem, não, mas ele é bem mais desenvolto. Mas é muito porque ele teve esse contato com outra criança já muito desde cedo. Então, ele já teve essa socialização entre pares, mesmo que com irmãos mais velhos, dentro de casa. Então, ele aprende mais rápido mesmo. Ele acaba tendo mais espaço para interação antes de entrar na escola. Por isso que o irmão mais novo, geralmente, é mais safo, mais rápido, já pegou aqui, pegou ali. Muito bom, muito bom. E aí, uma coisa que você já até respondeu, mas acho que vale a pena a gente aprofundar nisso. Então, essa socialização, ela molda o nosso cérebro também. Ela faz parte desse processo. Ela molda e todos os adultos que estão ali junto com essa criança e nesse processo de educação precisa também tá muito preocupado em como se comporta perto dessa criança. Então, às vezes, um pai tá ali, não, olha, seja carinhoso com seus colegas, cuide do seu irmão, seja respeitoso, tenha mais paciência. Mas na primeira freada num trânsito, esse pai grita ou xinga o outro, a criança vai pelo que ela vê e não porque ela ouve, né? Então, isso vai servir para os pais, mas vai servir também para os professores dentro da sala, enfim. Então, essa modulação de comportamento, ela é crucial para o desenvolvimento das crianças. E aí, eu acho que a gente bate num ponto importante. Acho que a gente falou aqui que a criança começa a dissociar da família, mas tem um laço muito forte entre mãe e filho, que é essa corregulação, né, no primeiro momento. Mas existe essa transição da corregulação, que é o que você estava me explicando aqui. Vou deixar você me contar um pouco dessa história, porque eu acho que faz sentido, até para entender esse momento de ruptura. A Sandra, no podcast que ela fez aqui com a gente, ela falou que a criança absorve esse primeiro momento da escola como abandono, né? Que tem várias pesquisas em relação a isso e tudo mais, e faz parte do processo, e Freud explica aí muita coisa. Mas acho que vale a pena a gente falar um pouco desse processo, da corregulação para a autorregulação. O laço de mãe e filho não tem como, ele é muito forte porque ele é um laço corporal, é genuíno, eu fiz parte do corpo dessa mulher. E muitas vezes essa criança nasce, né, da mãe biológica e tudo mais, enfim, mas ela nasce acreditando que ela e a mãe, ou ela e essa pessoa, são a mesma pessoa, que não tem dissociação ali. E aí a gente vai para essa corregulação. Então, eu e ela somos um só. E isso começa a se dissociar ali a partir dos 2 anos, que é onde a criança começa numa autorregulação e começa a perceber que ela é um ser diferente da mãe. Que aí, pela falta de maturidade, ela entra, inclusive, num processo que só tem ela, inclusive, e de muito egocêntrico. Porque como ela não tem maturidade ainda, então, agora ela estava com a mãe, agora é ela no mundo. Então, por isso que às vezes a gente tem, mas meu filho não está aprendendo a dividir. Porque ele está nesse movimento de que é ele mesmo. Por isso que essa interação, inclusive, ela não é tão... não, você vai entrar numa turma de infantil 2, você vai olhar, de início vão estar ali 10, 15 crianças totalmente separadas. Nenhuma quer saber da outra. Porque elas acabaram de se separar de alguém. De saber que ela está separada de alguém. E aí a escola começa de novo esse processo de conseguir ali buscar e trazer e proporcionar interação para as crianças. E agora é o momento, nesse momento aí, as crianças começam a interagir e aí começa o pau rolar. Começa a dar conflito. Isso, Porque aí não vai para o momento de, agora ela vai socializar e, oi, tudo bem? Olá, quer o meu brinquedo? Tome aqui. Não vai. Elas vão conflituar. E quando a gente fala de conflito, para a família, obviamente, é muito mais doloroso isso. O meu filho, ele está conflituando. Porque o conflito, muitas vezes, no senso comum, está nesse lugar de embate, de força física, de agressão, muitas vezes. Mas o conflito, ele faz parte do processo de ensino-aprendizagem, até para a criança entender qual é o limite dela e qual é o limite do outro. Elas precisam enfrentar e dizer aquilo que elas não estão gostando, por exemplo. Na nossa educação infantil, quando as crianças passam por um conflito, a gente traz para as crianças para que elas... A prof vai te ajudar a resolver, mas diz para ele que você não gostou daquilo. Senão a gente cria, inclusive, uma criança e um adolescente inseguro. Então, o colega me bateu. Prof, ele me bateu. Pisou no meu pé. Prof, ele pisou no meu pé. Vai lá e fala, olha só, não gostei que você pisou no meu pé não, hein? Corre e chama a prof. Mas diz ali, coloca para essa pessoa
que você não tá gostando, para você impor limites. A gente não vai conseguir construir isso com o adolescente, porque a gente tá construindo essa base agora, esse terreno é agora, na primeira infância que está sendo ali moldado. Então, o conflito, apesar de ser uma palavra que nem todo pai, mãe, gosta de que seu filho esteja envolvido, até que porque tem depois questões de bullying, enfim, e são questões mais sérias, mas ensinar a criança, inclusive, a se posicionar num conflito, evita que daqui a alguns anos ela tenha um bullying. Evita que ela passe por processos vexatórios e sinta muito por isso. Uma criança apática e uma criança insegura, ela é prato cheio para uma criança que vai promover um bullying. Então, é importante entender que o conflito faz parte do processo de ensino-aprendizagem. E as professoras vão estar ali para ajudar, para intervir, para dar ferramentas para essas crianças do que agir, então. Então meu filho vai deixar o outro bater nele em todo momento? Não, não vai. Ele vai aprender a dizer que ele não está gostando daquela situação. Com firmeza, se não ouvir, ele vai gritar sim, ele pode. Mas se a gente diz para a criança o bate de volta, a gente replica, inclusive, um comportamento desrespeitoso que depois é muito mais difícil de voltar. Não, meu filho, você podia bater, mas era só quando você tinha 5 anos. Não, você é meu pai, você me deu aval para bater, agora eu vou bater em todo mundo. Não pode nem pisar no meu pé. Depois acontecem casos aí, como aconteceu recente, né, de adultos mais recém-saídos da adolescência que cometem coisas absurdas, né? E a gente não perde um pouco do controle também, né? Desse lugar desmedido mesmo. É isso. O adulto tem o entendimento de que, não, se encher muito o meu saco, eu vou lá e dou um tapa. Que tá errado ainda. Mas a criança não tem esse, não, ele mexeu só com uma vez, vou esperar a segunda vez. Não. Opa, esbarrou no meu pé. Eu vou lá bater. Eu recebi o aval do meu pai. Vou bater de volta. Depois, para ela voltar de esse caso eu bato, nenhum caso se bate, né? Mas você pode se defender. Tem outras maneiras de se defender, né? Nem que o se defender seja falar, não tô gostando de você, hein, do que você tá fazendo, e que a criança saia correndo. Mas ela se impôs ali qual foi o limite dela. Mas o ímpeto do adulto é ir lá e resolver o conflito, né? Resolver o conflito. Aí você deixa a criança dependente dessa coisa de ficar sempre procurando, que foi o que você falou ainda há pouco. E você, de maneira subjetiva, tirar a voz dela, né? Você não tem voz, não, licença. Deixa eu ir lá resolver por você. Eu vou resolver por você. E quando a gente vai até para esse espaço de 2 anos de idade, onde acontece a mordida, que nem todas as crianças conseguem verbalizar ali tudo que está acontecendo, as insatisfações e tudo mais, elas estão nesse movimento oral, o adulto sente a mordida, e é para sentir, porque dói. Pensa alguém te mordendo, você fica ali, nossa, como que foi meu filho nesse momento? Mas 5 minutos depois, eles estão brincando, né? Então, quando a gente traz, inclusive, o conflito da criança para o âmbito do adulto, é muito mais difícil de resolver. O adulto, ele é rancoroso, né? Então, muitas vezes até as famílias vêm com alguma situação conflituosa, a gente tenta fazer, só para lembrar que essa outra criança de quem você está falando também tem 3 anos, como seu filho. E a gente está falando de uma outra criança. Então, é delicado, mas família precisa entender um pouquinho sobre esse conflito, até para ter a escola como um suporte, porque todos os dias acontecem conflitos na escola. Todos os dias. Muito bom. Aline, quando a gente está falando desses conflitos, eu acho que a família fica muito no medo da criança se frustrar, de acontecer esse processo. E aí a proteção vem muito desse lugar, né? Cara, eu não quero que meu filho sinta. Será que ele vai ficar traumatizado, né? Tem muitas preocupações em relação a isso. E eu acho que a frustração também faz parte desse processo, mas é difícil, é doloroso. É doloroso você saber que a criança está chorando e vai para a escola e que daqui a 5 minutos ela vai estar bem, mas você vai passar o resto do dia sofrendo. É doloroso você saber que ela brigou e daqui a pouco vai estar ok. É doloroso saber que você não está fazendo a vontade da criança. Mas esse é um processo natural, né? E acaba sendo intuitivo, porque pensa, pai, mãe, família, proteção. Você é o meu filho, você é o meu ser humano no mundo, então eu preciso cuidar de você. E cuidar também é dar limite quando a gente vem no conflito, e cuidar também é deixar com que a criança se frustre. Obviamente, a gente não vai ter uma lista para falar, hoje você vai se frustrar na hora do almoço, hoje você vai se frustrar, e eu vou proporcionar todas essas frustrações para que você aprenda. Não. Mas é importante que quando a criança passar por esse momento de frustração, a gente aproveite para gerar aprendizagem. E até
alinhar as expectativas que a gente tem como família, né? Ah, não, coloquei meu filho na escola agora, daqui a uma semana ele vai passar, ele não vai chorar mais. Essa é a minha expectativa. Mas a realidade é que essa criança tem 2 anos de idade e não consegue te dizer com toda a maturidade do mundo que ela está sentindo esse processo de distanciamento. Né? Como a gente falou agora há pouco, e trazendo a Ana Mel. Toda quinta-feira a Ana Mel ia ser babada pela avó no home office dela. E ela não está mais vivendo esse processo. Ela está indo para a escola, dividir brinquedo com mais 15 crianças, com 2 mulheres que ela até ontem nem conhecia. Era muito melhor estar indo para casa da minha avó. E ela não tem essa maturidade de dizer, então ela vai se jogar no chão, ela vai segurar na perna da mãe, ela vai abraçar a avó de um jeito mais forte. E para adulto é normal mesmo que isso cause um sentimento de ai, será que eu tô fazendo a escolha certa? Mas é importante alinhar essa expectativa e confiar. Se ela chorasse mais um pouquinho ontem... Você teria levado ela de volta. Lá pra festa dos aprovados. Aí ela acaba com o processo de adaptação da criança. E isso acaba se normalizando. E isso acaba entrando mesmo na rotina para elas. E tem criança que passa pelo movimento contrário. Tem criança que passa as primeiras idas à escola como algo super... Uhul, que novidade bacana, eu tava em casa, mas agora eu tô aqui nesse espaço brincante. E depois que acaba aquela novidade, aí ela se frustra. Aí ela vê, uai, é todo dia que eu vou ter que vir para esse espaço. Então, é muito importante que o adulto tenha essa carga. E confie na escola. E confie na escolha que fez. Ninguém escolhe uma escola ou deixa o seu filho de 2 anos numa escola, ou até de 14 anos, se não confiou naquele espaço quando ele foi apresentado, quando ele foi vendido. Então, não dá para no primeiro, pedra no caminho, você... Não é o lugar, não é a decisão. Então, acho que é sempre importante, até quando estiver passando por esse processo, procurar a escola. Ninguém melhor do que a escola para te tranquilizar ou para te dizer ali qual vai ser as ferramentas que vão ser usadas. E aí, quando a gente fala da frustração, eu começo a pensar em várias crianças aqui que estão próximas de mim e tudo mais, de idades diversas. E que eu vejo essa superproteção em relação à frustração. E parece que isso acompanha. Eu não sei se é um movimento das famílias de hoje em dia. Eu não sei se minha mãe teve esse peso na consciência todo. Eu sei que eu passei por muitas coisas com a Bia, até porque eu era muito nova. Então, algumas coisas também passaram muito batido por mim. Mas o que eu vejo hoje é essa coisa da superproteção independente da idade. Eu acho que deve ter muitos casos nos anos iniciais também. É como se o pai e a mãe não quisessem uma família que o filho sofresse mesmo. Acho que é um instinto mesmo de proteção. Mas a gente não vai colocar EVAs em todas as bordas de mesa no caminho. Ela não vai encontrar pai e mãe a toda a frustração que ela tiver. Uma hora essa criança vai para a vida adulta. Ela vai para um relacionamento que nem sempre a namorada vai fazer aquilo que o namorado quer que faça. E aí, como que vai ser esse relacionamento? Ela vai estudar e não vai passar numa prova. Como que ela vai reagir a isso? Então, agora, a gente está, de novo, construindo a base para esse adulto. Então, nos anos iniciais, as frustrações vêm e vêm em uma outra proporção. Anos finais também vem, ensino médio também vem. Mas quanto mais a gente antecipa esse movimento de estímulo e de dar ferramentas para as crianças a como reagir, ajuda a criança a nomear o que ela está sentindo. Né? Às vezes a criança está ali chorando e a gente fala, engole esse choro, para de chorar que isso é besteira. Tenta fazer com que ela entenda o que ela está sentindo. Ela pode sentir, mas é importante que ela saiba o porquê que ela está sentindo. Conforme as crianças vão crescendo, isso melhora. Ou não. Ou não, né? Ou não, porque a gente olha hoje adultos muito egocêntricos, muito egóicos, e a gente tem, enfim, uma série de coisas aí com relação, mas que não vem ao caso nesse momento. Melhor não, agora não. Agora, assim, também tem uma forçação de barra para o estímulo. Tipo, cara, cheguei numa festinha, vai lá brincar com as crianças. É assim? Não, tá errado, né? Porque a minha sensação sempre foi de, cara, eu preciso respeitar um pouco o tempo dela. Não é assim, ela vai chegar, ela vai conhecer o ambiente. A Bia, no caso, foi uma criança muito dada. Tipo, ela chegava e já queria brincar, já queria fazer. A Ana Mel, ela já é mais... Ela espera, ela olha como é que tá o ambiente, e depois ela vai se soltar. Então, assim, tem muito da personalidade também ali envolvida. Mas queria saber a sua visão em relação a isso, assim. Cheguei numa festinha, cara, vai lá brincar com seus amiguinhos agora. Cada criança tem a sua personalidade. E a gente não mexe na personalidade, em quem ela é. Por exemplo, uma criança que é mais reservada, que não era o caso da Bia, que era dada,
Uma criança reservada, dificilmente ela vai chegar num lugar dando oi pra todo mundo. E às vezes a família dá uma, ou para professor, sei lá quem tá, dá uma estimulada. Vai lá, fala. É importante preservar essa identidade. Uma criança, ela pode ter uma personalidade mais reservada. Mas a gente, como adulto, a gente precisa dar para ela ferramentas para que ela, mesmo sendo reservada, consiga conviver numa sociedade. Até porque a sociedade vai cobrar dela um posicionamento. Ela vai cobrar dela, em algum momento, falar em público no trabalho ou defender uma ideia. Tá tudo bem ser reservado. Mas aí tem o limite dos dois lados, até o respeito de quem essa criança é. E aí a gente poderia entrar em outra coisa que daria em outro podcast, que são os 4 temperamentos. Então, uma criança que ela é colérica, né, que é uma criança mais agitada, é um jeito de lidar. Uma criança que ela é mais sentimental, ela é mais fleumática, é outro jeito de lidar. Então, o professor... Fleumático é o dramático. E aí você sabe que a gente tem 2, né? Um domina e o outro fica ali atrás, dando um respaldo. Então, é muito importante, inclusive, conhecer essa criança, identificar isso. Então, quando a gente fala de um professor pesquisador, a gente está falando de um professor que conhece as infâncias e sabe sobre tudo isso, até para conseguir estimular isso de uma maneira melhor e dar ferramentas para as famílias. Então, isso que você falou do chega e vai, e eu tenho um exemplo pessoal, assim, meu pai chegava nos lugares comigo e vai, dá bom dia, e se eu não der, não é porque ela é bicho do mato. Putz, eu não queria falar, eu não queria, sei lá, e eu era uma criança. E é um rótulo, né? E a gente adulto já tem isso muito posto enquanto sociedade. Se eu encontro no elevador, eu dou bom dia, se eu vou embora, eu dou tchau, se eu tô aqui, eu pergunto como você tá. A criança ainda não tá com isso estabelecido. Então, deixa ela, uma hora ela vai entender que, beleza, ela vai dar bom dia, vai dando bom dia a você, que uma hora, se ela se molda pelo comportamento, uma hora ela entende que é assim que a gente sauda as pessoas. Ela vai internalizar, né? Exatamente. Ela vai internalizar, muito bom. Agora, a gente já falou desse tema algumas vezes aqui nesse podcast, Marcelo trouxe a questão das telas, a gente trabalha muito o livro da Geração Ansiosa, que foi base até para a gente tomar algumas condutas na escola, mas a pergunta, e é uma pergunta quase que óbvia, mas é o quanto as telas atrapalham essa interação social, essa socialização na infância. Bom, a gente viveu muita coisa aí no pós-pandemia, né? As famílias tiveram que recorrer às telas, inclusive. Ali, em muitos momentos era válvula de escape. Às vezes a família em home office e a criança ali do lado e tudo mais. Até porque não dá para também demonizar a tela, mas o excesso disso e de todas as outras coisas é muito ruim. Então, pensa quando você coloca ali a criança 1 hora na frente da tela. Se a gente pensar que é 1 hora de estímulo a menos, ou 1 hora de aprendizagem a menos que essa criança tem, talvez a gente entre de uma outra forma. Ao mesmo tempo que, sim, tem ferramentas que a tela ela entra na aprendizagem das crianças. Para uma música, ou para um movimento gestual, ou até para essa parte de imagens reais do que acontece, enfim. Não no looping eterno de um desenho que começa e termina, e começa outro, e termina, e começa outro, e termina, e a criança nem sabe o que ela já viu, né? E isso vem muito, inclusive, pro período de alimentação, por exemplo. O risco que a tela traz quando uma criança está comendo é um próprio adulto. E a gente que vive nessa correria, muitas vezes a gente está ali almoçando, e eu já vivi isso, almoçando, e no telefone, resolvendo e conversando com alguém. A comida acabou e você fala, oi? Eu nem percebi me alimentando. Então, pensa isso com as crianças que estão nesse processo, inclusive, de degustar, de sentir texturas. Então, o excesso de telas, ele traz esse retardo mesmo na aprendizagem das crianças e é um perigo, é um risco, mas a gente precisa entender aonde também que ela é uma aliada dentro do processo de aprendizagem das crianças. A gente já deu 3 indicações de livros aqui. Eu quero só trazer esse daqui da Geração Ansiosa, porque eu acho que depois de ler esse livro, eu vou até reler ele agora, porque realmente assim, foi muito impactante para mim. A gente percebe o quanto é prejudicial para a gente também, né? Eu várias vezes sou chamada a atenção pelo meu marido. Essa semana ele falou para mim, ele falou, por favor, só pega no celular depois de 7 da manhã. Eu falei, cara, tá muito errado. 7 da manhã, por quê? Porque eu acordo muito cedo e eu já começo. Já estou respondendo, já tem mensagem nos grupos. A escola começa o movimento muito cedo, então já tem muita gente mandando mensagem ali.
Então é natural que a gente acabe ficando muito tempo no celular. À noite, eu tento, e é uma tentativa mesmo, me dissociar do celular mais cedo. Porque acontece, tem coisas que a tela ela te deixa numa situação que você quer ver mais, mais, mais. Quando você olha o tempo de Instagram, o tempo de, não sei, ainda mais eu que trabalho com isso. Não, e hoje, com toda essa inteligência artificial mesmo, você pensou, o negócio apareceu. Exato. Então, ele vai te alimentando de um jeito que parece que o que você tá buscando, e parece não, o que você tá buscando vai aparecendo pra você. E você não ouve o que o outro tá trazendo. E isso realmente acontece, é um cuidado que a gente, adulto, tem que ter até para as nossas relações. Sim. Quantas vezes a gente vai até, enquanto liderança, isso é um... A pessoa que tem uma liderança, ela tá ali, resolvendo uma coisa aqui, resolvendo uma coisa ali, às vezes vem alguém, eu queria falar com você sobre isso, e a pessoa, pode falar. E tá ali na tela e não tá te ouvindo. Não se né? conecta, então, né? é isso. Não se conecta. Não tem uma socialização. Não tem uma socialização, a gente vai perdendo isso mesmo, isso. né? O celular faz isso com a gente. É comum você olhar em mesa de restaurante, uma família inteira, todo mundo com celular. E a gente vai falando com quem tá longe, quem tá perto Quem tá perto não vai, né? Exatamente. Mas aí, voltando um pouco para o papel da escola, eu acho que a gente falou muito de como a escola trabalha isso, como é que a família pode ajudar nesse processo, nessa relação de confiança. Mas eu acho que tem uma coisa que, assim, que eu queria que você falasse, até para falar um pouco de como é que funciona no Sigma mesmo. Existem escolas que realmente valorizam a socialização. Não sei se são todas as escolas, mas olhando para o que acontece dentro da nossa escola, eu vejo que a gente tem uma valorização grande desse processo, né? É comum isso entre as escolas? Conta um pouco como é que isso acontece dentro do Sigma. Uma escola que entende sobre educação infantil, ela vai provocar interação, até porque interação e brincadeira são 2 eixos estruturantes da BNCC. Mas a gente tem essa premissa de que o brincar ele é coisa séria. As crianças precisam desse tempo de brincadeira e é por meio da brincadeira, inclusive, que elas socializam e que elas aprendem. Então, se você pegar 2 crianças e falar, então, comecem a brincar juntas. Elas não vão, vai cada um para um lado, te olhar torto e vai embora. Agora, se você promove um espaço brincante, um contexto de aprendizagem, um espaço provocador, elas mesmas vão se procurar. Elas mesmas buscam essa interação e essa conversação. Então, a educação infantil do Sigma, ela traz essa proposta muito mais brincante. As crianças têm o tempo de ócio, que é o tempo que ninguém fala o que elas têm que fazer, qual a atividade que elas têm que fazer, que é justamente para que elas se busquem entre si. A gente fala muito para as famílias, tomem cuidado com o que acontece no fim de semana, hein? Porque na segunda-feira tudo chega aqui. O pai que dormiu no sofá, a mãe que cortou o cabelo. Então, a gente vai, inclusive, dando vez e voz para elas. Se as professoras, numa rodinha de conversa, tá falando sobre o Japão, sei lá, e uma criança fala, eu fui ao Japão, e ela fala, não, mas peraí, deixa eu terminar de contar aqui a minha pesquisa que eu fiz. Você tá anulando aquela interação daquela criança. Você tá tirando dela, inclusive, a vez e a voz dela de interar e de socializar com o grupo. Então, é importante saber sobre educação infantil para fazer educação infantil. Podia ter um curso, né? Para como educar uma criança. Tinha que ter uma receita, né? Nasce a criança, vem a receita. E acho que, assim, estratégia a gente vai ter, né, Ana Camila? A gente fala muito isso para as famílias. A gente tem um leque de estratégias. Mas a gente precisa conhecer a criança e conhecer a família para ver qual que vai se adequar a essa daqui. A gente não vai ficar testando estratégia com todas as crianças. Mas eu acho que esse tá o doce da vida, assim. Cada um é de um jeito. As crianças são plurais e elas vão aprender de diferentes maneiras. Então, acho que a receita faria todo mundo igual e não teria a menor graça. Excelente. Então, vamos dar um conselho para as famílias? Eu acho que se você deixar um recado final, assim, a gente passa por muita coisa. Você falou algumas frases que me lembraram. Por exemplo, famílias que falam assim, mas aqui a escola é só para brincar? Ou, meu filho brigou, é bullying. Então, acontece, né? São coisas que a gente escuta. E existem parâmetros para todas as coisas, e eu acho que o arsenal dentro da escola, ele é até... porque ele é mais técnico, então tem muito mais propriedade. Eu nunca vou ter propriedade, não estudei sobre isso, sou uma curiosa, já li alguns livros, mas ainda assim, né, já criei uma filha, mas ainda assim, eu não tenho a bagagem que você tem. Então, eu acho que esse conselho que você pode deixar para as famílias é muito rico, principalmente quando a gente está falando de um tema que é sensível e que vai acontecer dentro da escola e fora da escola.
dentro de casa e numa festinha. Então, Exatamente. deixe seu conselho aí para as famílias. Eu acho que o primeiro de tudo é deixa as crianças brincarem, deixa as crianças interagirem, deixa elas mostrarem para o outro e para o mundo quem elas são de fato, né? Não tomem à frente os conflitos dos filhos de vocês. Vocês vão dando ferramentas para eles, vão dizendo aqui o que é respeitoso, o que dá para fazer, impor os seus limites, mas deixam ele mostrar para o outro que ele também tem vez e voz. Isso que você trouxe do conflito e do bullying, o conflito e bullying, ele não são a mesma coisa, né? O bullying tem uma profundidade muito maior para a gente entender o que é bullying, tem outras ferramentas para a gente usar. E aí eu acho que vem nessa terceira e última dica, que é confie no espaço que você colocou seu filho. É o que você falou, as pessoas que estão lá, elas estudaram para estar ali. Ninguém entra no consultório médico e diz para o médico, o cirurgião, como ele deve fazer a cirurgia. Mas, às vezes, aí vai pro processo mesmo de desvalorização. A sala de aula parece que todo mundo pode dar pitaco, né? Então, confie nesse espaço, nessa galera que ralou e estudou e não para de estudar para oferecer o melhor para ensino-aprendizagem do seu filho. Excelente! Muito obrigada, Aline. Ó, já fazia tempo que você não aparecia aqui. Apareça mais vezes, né? A gente já tem mais um tema aqui de podcast pra gente colocar, já até anotei. E é um tema que eu gosto bastante também. Eu acho que a gente pode fazer juntas também. Ó, puxando a sardinha pro meu lado. Será? Mas eu acho que vale a pena a gente trazer, assim... São tantos assuntos que geram dúvida, que geram insegurança nas famílias, né? Porque a criança está vivendo o processo dela. E a gente é que fica cheio de dedos aqui em volta, né? Então, contribua. Traga a sua voz para cá. Foi muito bom ter você aqui, Aline. Muito obrigada. Obrigada. O prazer foi todo meu de estar aqui. E é muito bacana construir esse processo de diálogo e de debate, né? A gente não vem aqui para marcar verdades absolutas. A gente vem para trazer opiniões, para debater, para dialogar, para contar um pouco das nossas vivências e experiências, para ajudar e se conectar com quem está vivendo pelo mesmo processo. Excelente. Venha mais vezes, tá bom? Venho, sim. Gente, muito obrigada. Obrigada por assistir até aqui. Teremos novos temas, tanto da educação infantil quanto de todas as outras faixas etárias e segmentos educacionais. Então, acompanha. Quem não ativou o sininho ainda, aproveita para ativar, porque é o momento. Toda semana a gente libera novos podcasts com temas fantásticos. Então, fica aqui o convite e até a próxima.